Olá, bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos para mais esta aula de História. Estamos aí na reta final e essa aula ela está cheia de novidades. É uma aula muito importante. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Bom dia, professor Mauro. Bom dia, professora Janaína. É um prazer estar aqui na aula da sexta série. Muito feliz. Que alegria, viu? No sexto ano, né? Exato, sexto ano. Sexto ano, que bacana. Professor Mauro é de língua portuguesa, Língua né? portuguesa. Estou revendo eles, né? Depois de muito tempo, a turma do sexto ano. Nossa, que saudades. Quem estava aqui no começo do ano, você lembra, né? Eu participando das aulas com a professora Lucy France. Uma alegria enorme estar aqui de volta. E agora o professor está com o ensino médio. Ensino médio, lá, firme e forte. Em breve, o pessoal que está aqui nos encontrará também. Daqui a um tempinho. Vai demorar um pouquinho, mas chega. É verdade. E hoje, professor Mauro, nós temos uma novidade nessa aula. Nós vamos fazer um teste. Fiquei sabendo disso. Sim, porque você sabe que tem aquela brincadeira, né? Professor de história fala demais. Eles falam, mas hoje nós vamos passar a palavra para vocês, professores da rede. Então, antes de ler a habilidade, os objetivos da aula, vamos combinar aqui algumas coisas? Isso, porque algumas orientações são muito importantes para que tudo funcione direitinho. Então, vamos lá? Vamos lá? Então, assim, professores, hoje nós vamos passar a palavra para vocês que estão aí acompanhando a nossa aula. Então, tem algumas coisas importantes. Primeiro, é necessário estar no aplicativo do CMSP. E aí, no aplicativo vai ter um ícone onde você pode levantar a mão. Então, a qualquer momento você pode levantar a mão. Vai aparecer, vou até ler aqui, ó. Quando chegar a hora primeiro, clique no ícone de levantar a mão para pedir a palavra. Exatamente, certo? Vai ter o íconezinho de levantar a mão. O professor, né, que queira participar da aula, ele clica. Clicou no ícone. Clicando no ícone. Certo. Aí o próximo passo, quando chegar a hora da sua interação ao vivo, clicar no botão autorizando a transmissão. Pode aparecer em inglês também. Em inglês também, pode aparecer iniciar transmissão ou start transmission. E aí, apareceu, né? Apareceu, clica lá. Autoriza, quer dizer que autoriza o início da transmissão, né? Isso. A professora autorizando o início da transmissão, você aparece conosco aqui ao vivo. No Centro de Mídias, conversando com a gente aqui ao vivo. Exatamente. E aí nós vamos fazer um combinado aqui. Quando eu passar a palavra para vocês, eu vou dizer, passo a palavra. E aí o professor que vê lá no seu aplicativo ou no seu computador autorizar a transmissão, vai clicar e vai aparecer aqui conosco ao vivo. Vocês ficarão na tela e aqui nós não vamos interagir. Você vai falar na tela. E aí, quando o professor ou a professora terminar a sua participação, você vai dizer, passo a palavra. Aí volta para nós aqui. Deixa eu ver, então, se eu entendi direitinho. O professor quer falar conosco, ele clica no link com a mãozinha, ele pede a palavra. Então, quando aparecer Start Transmission, ou seja, ele autoriza o início da transmissão, né, quando aparecer para ele, sinal que ele pode falar. Ele clica lá, ele pode falar conosco. Então, quando a autorização for dada, ele fala, não haverá como interagir, né? Ele fala e a gente interage quando ele terminar a transmissão dele. Ele falar, passo a palavra. Aí a gente comenta e conversa com ele. Professor, vai ser um imenso prazer conhecer os nossos colegas da rede. Nossa, eu estou emocionado aqui. Eu vim só para isso. Eu também. Mentira, para a aula também. Estou muito emocionada. Assim, vai ser incrível conhecer vocês. Vai ser bacana. Vai ser muito legal. Nossa, estou emocionado mesmo. Eu também. Vamos ver, então, quem que vai aparecer aqui. E vou começar, então, a ler a habilidade, né? Lembrando que ainda estamos em fase de testes, né? Então, se acontecer algum problema, mas assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas estamos em fase de teste. Pode ser que você clique lá em autorizar transmissão. É clique? Clicar, né? Pode ser que você aceite a transmissão e não chegue até nós. Tudo bem, é um teste, mas eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo. Vai dar certo. Porque hoje nós estamos muito otimistas. Exatamente. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá, professores. Leitura da habilidade, porque a gente já começa a pensar aqui a nossa aula. O professor pode fazer a gentileza? Claro, Idade Média e Igreja Católica. A habilidade é analisar o papel do cristianismo na cultura, na política e na sociedade durante o período medieval. O objetivo desta aula: identificar o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média.
o papel das religiões na política, na economia, na cultura e na sociedade no período medieval. Muito bem. Então, esse é o nosso objetivo. Nós já começamos a falar sobre a Idade Média nas outras aulas e é um assunto que ele tem uma série de desdobramentos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o poder da Idade Média. O poder da Idade Média, não, olha isso. O poder da Igreja Católica nesse contexto da Idade Média. Vamos lá. Feudalismo, onde aconteceu? Europa Ocidental. Quando? Aí começa no século XI e vai até o século XIII. Mas sabe, professor, que nesse período, eles não chamavam de período feudal, eles não se chamavam assim. Ah, tá. O conceito veio depois, a ideia de feudalismo, do período feudal veio depois. Ah, lá no século XVII, que é aí que eles começaram a chamar de feudalismo mesmo. Acho que eles perceberam a diferença que havia entre o período atual, né, e o que havia se passado ou estava se passando, né? Exatamente. Houve uma diferença. Exatamente. E aí, neste momento, então, nós temos um sistema que é baseado na propriedade de terras. O feudalismo ele acontece por quê? Vamos voltar um pouquinho lá na história antiga. Império Romano, está muito grande o Império Romano. Então, nós temos as invasões bárbaras. E vocês já sabem que os bárbaros não são aquelas pessoas ruins, que chegam... Não, eram apenas pessoas que falavam línguas diferentes, culturas, religiões diferentes. E eles começam a chegar no Império Romano com toda essa bagagem de culturas, línguas e deuses diferentes. E o Império Romano começa a se, vamos dizer assim, se desarticular enquanto Império Romano. Devido ao tamanho, né? Era muito grande o Império Romano, né? Era enorme, né? Muito então, grande. Difícil administrar tudo aquilo. Exatamente. Então, muito difícil de administrar. E aí, o que acontece? Eu até, na última aula, brinquei com o aluno. Imagina assim, se você é um camponês... Aliás, vamos pensar assim, você está lá na Idade Média... Certo. E você mora ali no centro. Né? Okay. Você está morando no centro, onde tem a parte mais comercial. E aí começa a chegar um povo diferente, atacar a sua família. Você percebe que onde você mora tem muita violência. Ah, tá. Você vai preferir ficar ali na cidade ou você prefere ir para os campos? Eu preferiria ir para um lugar mais seguro. Para mim, né? Eu entenderia que naquele momento seria o campo. Isso. Então, muitas pessoas entenderam isso. Nós tivemos aí um êxodo das cidades. Então, nós chamamos isso de ruralização. A maior parte das pessoas saíram das cidades e foram para os campos. Isso possibilitou, então, um crescimento dos campos. E aí, o que acontece? A Europa ficou assim, ó, Europa Ocidental. Nós temos a Europa. E aí, a Europa ela ficou com vários pedaços grandes de terras, que chamamos de feudo. Cada feudo tem um senhor feudal. E esse senhor feudal ele tem uma relação, né, com os seus servos, as pessoas que moram ali. As pessoas que moravam lá, né? Isso. Os habitantes dos feudos. Isso, exatamente. Porque, assim, o senhor feudal, ele protege essas pessoas. Ah, importante isso, então. Importante. O senhor feudal ele vai proteger essas pessoas. É o que a pessoa buscava quando fugiu da cidade, né? Ele buscava proteção e o senhor feudal proporcionava isso. Isto, exatamente. Beleza. Só que assim também, eu te protejo, mas em troca eu quero alguma coisa. Então não é de graça. Não, você acha que você vai morar lá no feudo, vai ter proteção e não vai dar nada em troca? E o que tinha que dar em troca? A sua força de trabalho. Só isso? Não. Não, nossa, já é bastante coisa, né? Já é bastante coisa. Mas além da sua força de trabalho, o senhor feudal ele vai querer também que você pague alguns impostos. Força de trabalho e impostos. Impostos, e são vários impostos. Nossa. Nós tivemos uma aula só para falar disso, mas banalidades, corvéia, vários impostos para poder morar naquele feudo. Então já é bastante coisa. Bastante. Aí tem outro detalhe também, você não pode sair do feudo. Mas isso não é escravidão? Isso não é escravidão. Por quê? Na última aula, nós falamos sobre essa relação de servidão e escravidão. Você estava aqui na última aula, Pro? Não. Nossa, mas parece que você estava na última aula. Por quê? Porque você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Olha só, escravidão, isso o sexto ano já sabe. Ah, então, por favor, mas eu não sei ainda. Então, eu vou explicar para você, Pro. Por favor. O sexto ano já sabe. É diferente ser um servo na Idade Média e ser um escravo, por exemplo, da Antiguidade, ou um escravo da Idade Média mesmo. É diferente, porque o servo ele não é uma propriedade do seu senhor. Ah, ele não pode ser vendido.
Ah, o servo não pode ser vendido, o escravo pode. Exatamente. Porque ele não tem a liberdade de sair da cidade. Isto. Ah, tá. É Certo. quase, mas não é. É quase, mas não é. Ah, Então, assim, eu trabalho na sua terra, certo. eu pago impostos, Perfeito. e quando tiver guerra, eu vou para a guerra. Te Ah, proteger também, senhor entendi. feudal. Tinha uma pergunta, posso fazer? Claro, Havia uma possibilidade de eu deixar de ser servo? jamais. E aí que nós vamos entrar na questão da Igreja Católica. Porque, olha só, nessa sociedade que nós chamamos de estamental, que é uma sociedade que não tem mobilidade social, né? Não se, é uma sociedade que não se move. Servo, Isso. nobre sempre nobre. Isto. Ah, tá. Professor Mauro, você já assistiu algum filme, assim, esses filmes onde um nobre se apaixona por uma camponesa, eles se casam e ela vira uma princesa, vira uma nobre? Sim, bastante. São vários, né? Muitos. Mas não acontecia isso. Nossa, que chato. Muito chato. Chato, que triste. Realmente, muito triste, mas isso não acontecia. É fantasia, né? É fantasia. Fantasia. Olha só, se você é de uma família de camponês, seus filhos, todas as suas gerações, dentro dessa lógica da Idade Média, dessa lógica feudal que aconteceu na Europa Ocidental, que aconteceu dentro deste período, você, sendo um camponês ou um servo, você jamais ia ascender socialmente, você não cresce de posição. Ah, tá. E como que sistema que eles utilizavam para fazer com que a população continuasse toda ali naquele patamar, que as pessoas não quisessem mudar de posição? A Igreja Católica. Ah, tô entendendo. A Igreja Católica, ela era a grande suzerana dos suzeranos, né? Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Então, o que é ser um suzerano? Olha só, eu sou um suzerano e você vai ser meu vassalo. Tudo bem. Beleza? Beleza. Só que, assim, nessa relação tem que ser um homem, mulher não poderia. Certo. Então, o Janaíno O Janaíno e o Mauro. e o Mauro, beleza. Então, eu serei o seu suzerano. Perfeito. Nós somos da nobreza, Ah, então o vassalo também era um nobre. também era um nobre. Não era servo. Não, não. Certo. Qual que é a nossa relação aqui? É uma relação de fidelidade que nós temos, porque é assim, ó. Então, eu sou um suzerano, muito rico, tenho muitas terras, e eu preciso ser protegido. Alguém precisa me proteger. Então, eu vou lá em você, meu vassalo, eu falo assim, olha, você me protege, pega o seu exército aí. Quem que é o seu exército? Os seus servos, os seus camponeses. Por Que favor, não são nobres. que não são nobres. Certo. Aí você vai pegar o seu exército e me proteger. Ah, tá. Então, quer dizer que é quase uma relação militar entre o suzerano e o vassalo. Militar, mas a gente usa um outro nome que até parece assim com uma relação meio que amorosa, né? Ah, Uma vassalo. relação de fidelidade. Fidelidade. Olha, posso falar uma coisa? Claro. Eu sou professor de literatura e quando a gente ensina literatura lá na primeira série do ensino médio, a gente fala de uma coisa chamada vassalagem amorosa, que também surgiu na Idade Média, né, no período feudal, que é quando os primeiros textos em língua portuguesa, em literatura em língua portuguesa surgiram, existia a reprodução disso, que eu estou aprendendo aqui agora, na literatura, que é a vassalagem amorosa, quando o homem dedicava todo o seu amor para a mulher amada. Então, nesse caso, a mulher amada seria a suzerana dele. E ele a tratava como algo inalcançável, né? E agora eu entendo por que inalcançável, porque não podia jamais mudar de posição. Ele tinha que se manter sempre subalterno no ali, né? local. Um nível abaixo. Nível Até abaixo. porque, assim, ó, dentro dessa relação social, o vassalo, embora ele seja um nobre, ele tem um suzerano que é aquele que está um pouco acima, né? Um nobre que está um pouco acima dele. A Igreja Católica, ela foi chamada de a suzerana dos suzeranos. Então, todos deveriam lealdade à Igreja Católica. A Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela fazia essa manutenção da sociedade. A ideia de você ter ali o seu lugar na sociedade baseado num pensamento cristão, era mais ou menos assim, olha, permaneça nessa posição de camponês, nessa posição de servo, porque é nesse lugar que Deus te colocou, então você deve permanecer aí. Então, as pessoas, elas, com aquele medo do pós-vida, né? Eu vou morrer, se eu não fizer as coisas direito aqui, eu posso ir para o inferno. É porque era o mundo que elas conheciam, né? Exato. É a realidade
que elas perceberam imediatamente. E é muito importante também quando nós falamos que a Igreja Católica ela faz essa manutenção social, política, econômica. É muito importante, assim, eu gosto na sala falar, pessoal, nós não estamos falando dessa Igreja Católica hoje e muito menos repudiando a Igreja Católica. É importante falar isso, né? Que mudou, mas mudou muito. Mudou muito, né? Mudou muito. Porque a Igreja Católica, nesse período, inclusive, chegou a queimar bruxas, né? Mulheres que eram ali muito protagonistas dentro da sociedade, chegaram a ir para a fogueira, né? Mas nós não estamos falando dessa Igreja Católica de hoje. É a mesma instituição, só que neste momento da história, a Igreja Católica ela tinha um poder de manutenção, ela tinha um poder político, ela tinha um poder ali muito próximo do rei, e às vezes até mais que o rei. Né? Por quê? O que era mais importante no feudalismo? A posse de terras. E a Igreja Católica, ela possuía a maior parte de terras. E aí, professor Mauro, Sim. Eu trouxe hoje, né, um aluno muito protagonista. Nossa, um aluno? Aluno. Bacana. Ele fez um podcast e eu gostaria de apresentar para vocês. Então, vou deixar o aluno apresentando o podcast dele para vocês. E aí, na sequência, eu vou passar uma atividade e nós já vamos passar a palavra para vocês, professores. Consciência negra. Os brancos têm que entender que os negros são exatamente iguais a eles. Negro, tenha certeza sempre do seu valor. É a hipocrisia da sociedade que faz com que os negros sejam discriminados. A raça negra é forte por terem seus pés na senzala. São inteligentes e engenhosos. Grandes homens, medidos por uma simples cor. Não suportam o racismo alto que só causa dor e violência. Tivemos em nossa história negros poderosos, como Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, Aleijadinho e André Rebouças e o meu querido Pelé. Temos que ter consciência e retidão ao ensinarmos nossas crianças que a cor não faz o homem e muito menos constrói o seu caráter. Com o preconceito só criamos desunião. Enquanto cor for importante, veremos sempre nossos irmãos negros viverem como na época da escravidão. Ai, gente, que coisa mais linda! Nossa, que bacana, viu? Ah, esqueci de falar o nome do aluno. É o Lucas Gonçalves Machado de Lima, da Escola Estadual Paulo Ismael dos Santos, professor Robson, diretoria de ensino de Jacareí, Guararema, São Paulo. Ai, mas como é bom ouvir o Lucas falando. Nossa, que saudade de ouvir aluno falando com a aquela gente, vozinha, né? Que bacana, né? Perguntando, tirando dúvidas. Ainda mais sexto ano. Nossa, ai, que delícia. Me senti num seminário agora com os alunos. Ai, né? Que eu bacana. também. Eu amei ouvir o áudio aqui, o podcast do aluno Lucas. Bom, já que nós ouvimos um aluno, acho que está na hora de ouvir um professor. O que você acha? Nossa, agora. Vamos ouvir? Então, olha só. Vamos lá. Vamos, então, às instruções. O professor quer falar aqui as instruções mais uma vez? As instruções são assim, você clica na mãozinha, quer dizer que você pediu a palavra, você vai participar conosco. Você clicou, vai aparecer autorização e iniciar a transmissão. E clicou em iniciar a transmissão, você vai aparecer aqui ao vivo falando conosco. Após a sua fala, você diga, passo a palavra, quer dizer que você terminou a sua fala, e aí a fala volta para nós. E a gente vê, e aí a gente conversa sobre a sua fala. Beleza? Então é isso. Então vamos lá. Vamos lá então? Ai, que emocionante. Professores, ai, eu estou super emocionada. Nossa, momento histórico, Cristian de Mídias. Ai, quem será que vai aparecer? Vamos ver então. Meu, que ai, legal. gente, vamos lá. quem será que vai aparecer? Então vamos lá. Falamos aqui, né? Fizemos a nossa explanação da aula. Nossa, agora... Já ouvimos alunos. Estamos preparados? Pode ser, vamos então? lá? Então, passo a palavra, professores da rede. Opa. Vamos lá? Vamos lá, então. Opa. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, alguém pode levantar a mão, clicar na mãozinha. Professores. Professores, né? Professores. Ah, tem vários usuários aqui. Opa! Estamos aprendendo aqui. Aprendendo a usar aqui ao vivo. Olha, várias mãozinhas levantadas. E eu vou ter que escolher um usuário? Opa! Ai, meu Deus, nossa, gente! que mal... Ai, e agora? Gente, eu tô nervosa. Gente, quem que eu vou escolher aqui? Ai, caramba. Ai, vamos lá, Manuela Bate.
Manuela Bate. Passa a palavra. Passa a palavra, Manuela. É aluno? Ai, gente, é aluno? Só tem aluno? Pode passar a palavra? Pode, Então, passa a vamos lá. palavra, Manuela. Passa a palavra. Nossa querida aluna. Acontece, Acontece, é isso aí. Que bacana. faz parte. E é interessante que quando vocês entrarem aqui, é importante que vocês falem um pouco da matéria, se apresentem, o Como nome está de estudando, vocês, né, como está nesse estudando, período. como que está sendo, né, todo esse processo. Vamos tentar mais uma vez? Opa! Vamos lá, pessoal. Então, agora vai. Manuela. Manuela. Oi, Manuela. Oi, Manuela, passa a palavra. Nossa, todo mundo aqui na tensão, Tô expectativa. tensa. Quero muito ver a Vamos carinha da lá. Manuela. Não? Então vamos Ah, prosseguir, né? Vamos prosseguindo. Não? Não. Então, vamos seguir aqui com a. Vamos seguir com a Vamos aula. seguir com a aula, então. Pessoal, levanta mas a tudo mão. bem, levantem a mão, a gente vai tentar mais uma vez. Nossa, bem Vamos bacana. tentar. Nossa, claro. Então, Manuela, um grande abraço para você, gostamos muito. Não desista de conversar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, muito importante isso, Nossa, professor. bacana. Não desistam, é um teste, mas vamos lá. Vou colocar então uma questão para vocês. Eu vou colocar essa questão, mas levantem a mão, professores, para a gente chamar depois da resposta, tá bem? Então, vou passar a questão, vamos deixar aí 1 minuto para que o chat responda. Professores, levantem as mãos para a gente poder chamar vocês aqui na tela. Vamos lá? Na tela para vocês. Olha lá, pessoal. É um teste, vamos treinar a empatia. Você é o segundo filho de uma família nobre. Donos de muitas terras, com centenas de servos, e sua família é muito importante. De acordo com a tradição, você, sendo o segundo filho, deve se dedicar à vida eclesiástica. Porém, seu sonho é ser um comerciante, conhecer o mundo fora do seu feudo. Como você se sentiria se não pudesse escolher seu projeto de vida? Vamos dar 1 minuto, chat, responda. Professores, levantem as mãos para a gente poder chamar alguém aqui ao vivo. Vai ter que funcionar. Ah, vai funcionar. Sim, torcendo para isso. Então, 1 minuto. Voltamos. Sim. E aí, deu certo? Acho que agora vai. Agora vai? Agora vai. Então, passamos a palavra. Passamos a palavra. Professora Maria Aparecida? Maria Aparecida? É com você, professora. Passa a palavra. Passa a palavra. Vamos lá, então. Vamos Professor,
Respondendo a pergunta, como se sentiria se a sua família tivesse que escolher, né, se quisesse uma vida fora do feudo, tal? A aluna Eduarda, do professor André, ela disse que se sentiria muito triste, porque não é o que ela queria. Olha que É legal. muito triste, Não né? poder escolher o seu projeto de vida, né? E ter que abrir mão de todos os seus sonhos para aceitar aí uma tradição. Neste momento da história, o primeiro filho ele herdava as terras e o segundo filho ele tinha que se dedicar à vida eclesiástica. Então, olha a influência da religião, a influência da Igreja Católica neste período na vida das pessoas. E aí eu gostaria de saber se eu posso chamar mais alguém, tentar chamar mais uma pessoa. Podemos? Os professores estão participando aqui Ai, conosco, que legal. dizendo assim, estamos todos em fase de aprendizado, aula interativa, estão gostando bastante. Estamos tentando, a gente quer ouvir vocês. Ai, vai aparecer mais alguém aqui, deixa eu ver. Nossa, vamos lá, nossa cola aqui. Gabriel. O aluno Gabriel, Vamos, Gabriel. passa a palavra. Mas não sei nem se era professor. O Gabriel era aluno? Aluno Gabriel. Bom, então enquanto... Autorizar, né, transmissão. Start Isso. transmission, começar a transmissão. Clica aqui e você aparece pra gente. Ai, eu tô curiosa, quero ver quem Nossa. vai aparecer. Ai, tô curiosa. Eu tô louca pra ver um rostinho Bastante, aqui. nossa, muito. De onde será? Ai, de onde De será? onde será? Porque o estado de São Nossa. Paulo é tão grande, né? Muito, muito grande. Após área metropolitana, interior, norte, região sul. Ai, tô emocionada, quero muito ver o rostinho de vocês. Então, volta aqui conosco. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma explicação. Professores, levantem as mãos, nós queremos vê-los. Então, eu vou fazer mais uma explicação e vou passar a palavra novamente. E os professores estão aqui pedindo, falando comigo aqui no chat, dizendo conosco, né, no chat, Sim. dizendo assim, nossa, eu pedi participar. A gente avisou, a gente está em fase de teste, mas estamos ansiosos, queremos falar com vocês. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Fase de teste, é assim mesmo. Mas, assim, até terminar a aula, eu quero ver um rosto aqui. Por favor. Meu projeto agora é esse. Se não conseguir, eu volto nessa aula. Eu volto, a gente volta, a gente vai não, ficar aqui até aparecer Nossa, alguém. com certeza. Só levantar a mão quem quer falar. É Pessoal, levanta a mão. verdade, isso é importante. Não é para todos levantarem a mão. Levante a mão quem quer falar, né? Porque às vezes você, não, o professor mandou levantar a mão, você vai lá e clica. E aí às vezes você não quer falar. Quer falar? Levanta a mão, aí você conversa com a gente. Então, levantou a mão. Vai aparecer lá, autorizar transmissão. O professor clica, ou o aluno autoriza a transmissão e aparece aqui conosco. Ai, gente, eu preciso ver um professor ou um aluno, quero muito. Eu também. Ai, eu não posso sair daqui sem ver alguém. Fui chamado aqui para isso, conversar com certeza. pessoas. Quero ver aluno, quero ver a rede. Já enjoei já de ver o professor do centro de mídia. É verdade. E aí, pessoal, a gente continua, vai dar para chamar alguém. Então, olha, eu vou passar para vocês Vamos lá, aqui então. uma tela e depois eu volto para passar a palavra. Olha aí, pessoal, na tela para vocês. Teocentrismo e antropocentrismo. Este período da Idade Média, ele está caracterizado pelo teocentrismo, ou seja, Teo, Deus, no centro de todas as coisas. Então, na Idade Média, vigorava-se o pensamento teocêntrico, Deus no centro de todas as coisas, de todas as decisões políticas, econômicas e sociais. É um período onde a igreja tem grande influência. Na sequência, aí nós teremos um período que se chama antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem como centro, como medida de todas as coisas. Então, quando vocês verem lá, tel é Deus, antropo, homem. Então, esses dois termos eles serão utilizados muito aí durante as explicações sobre a Idade Média, depois teremos o Renascimento, Isso, né? estudo de história, né? Sempre esses dois termos. E de literatura também. Também? Também. É muito importante, são dois termos que nós usamos muito, né? Sim, do idioma antropologia, né? Então, antropocentrismo, o homem, o ser humano no centro. Exato. Teocentrismo, Deus no centro. E aí, produção, a gente consegue chamar mais um aluno, tentar? Ai, que legal. Uau, vamos lá. Vamos lá. Professor Júlio César. Pro Júlio César. Então, autorize transmissão. Então, passamos a palavra. Passamos a palavra.
Nossa, que Ai, que ansiedade. ansiedade, tô nervosa. Também. Parece que é o meu primeiro dia no centro de mídias. Nossa, também, também. Segue? Então vamos lá. É, Mas vamos- olha, obrigado, professores, porque nós estamos fazendo esse teste aqui com vocês, mas que bacana que vocês... Tem muito professor aqui no chat dizendo, nossa, eu estou tentando, estou pedindo a palavra, então o pessoal quer participar conosco, tá bem legal. Quer fazer um pouco de interação do chat para eu trazer algumas... Ó, a professora Cristina diz, eu levantei a mão, cadê, né? Deixa eu ver, também quero, adoro inovação, a Pro Cláudia falando conosco, né? O professor Júlio César, a professora Maria dizendo, vai lá, professor Júlio César, fala com a gente. A professora Ilma diz, eu também estou tentando conversar com vocês, né? Aliás, todo mundo aqui está falando, pedir para participar, muita gente aqui abraçando a ideia de conversar conosco. Nós queremos muito que vocês participem. Lembrando que é um teste, e nesse teste, né, podia ser que não acontecesse, mas ainda nós temos 9 minutos. Pessoal, levanta a mão aí no chat, não, no aplicativo. No aplicativo, clica na mãozinha. Mas se você Apareceu lá quiser autorizar? falar conosco, né? Se quiser, mas eu acho que eles querem falar com a E gente. não, é porque às vezes a gente fala levante a mão, todo mundo clica pedindo para levantar a mão, né? É verdade. Clica a mão para falar É com verdade. a gente. E aí, quando autorizar, vai aparecer, e começar a transmissão. Aí você conversa conosco. Certo. Então, a equipe aqui está se organizando Nossa. para chamar mais alguém. Muitas pessoas aqui nos bastidores trabalhando para que essa conversa e transmissão aconteça. Gente, é verdade. Muitas pessoas trabalhando, né, em torno dessa nossa conversa. Vai Dessa acontecer. novidade. Vai acontecer. Enquanto isso, então eu vou seguir um pouco a aula, mas a qualquer momento a gente vai chamar alguém para participar. E vai aparecer, né, Pro? Vai sim. Vai. Vai. Vai, porque nós Vai somos sim, ó. pé quente. Vai aparecer um Ó, professor aqui. Dedos cruzados. Vai sim. Então, uma tela para vocês. Olha lá. A influência da Igreja Católica na Europa medieval. No início da Idade Média, as invasões germânicas provocaram o processo de descentralização política e econômica, mas mantiveram um elemento unificador, o cristianismo centralizado na Igreja Católica. Então, é aquilo que nós falamos no começo da nossa aula, né, que na Idade Média as invasões germânicas elas causam, inclusive essa obra, professor Mauro, Sim. é uma obra que retrata aí, alguns germânicos entrando no Império Romano, destruindo, saqueando. Essa era a imagem que eles tinham desses povos. Então, será que a gente consegue chamar mais alguém? Conseguiremos? Está bem. Então, enquanto nós nos preparamos para chamar mais alguém, eu gostaria de passar aqui... Eu queria passar a palavra, na verdade, né? Mas eu vou Verdade. passar mais um slide. Passar mais uma explicação, mas está muito legal a explicação. Os germânicos eram vistos todos como bárbaros. A palavra bárbaro para nós hoje conta muito como incivilizado, né? Isso, sem cultura, Sem cultura, né? Cultura inferior, falta que não tem muita educação, muitos modos. Ah, tá. Então passou para nós como essa ideia, essa noção. Exato. O que mais influenciou bastante a ideia. Opa, Ai, meu professora Deus. Débora. Professora Débora. Professora Débora. Ai, gente, vamos ver. Passa Não, a palavra. Isso, sua vez, passa a palavra. Passa a palavra. Professora Débora. Professora Débora. Cadê a professora Débora? Professora Débora, pro. Pro Débora. Pro. Fala com a gente aqui. Professora Débora. Ó, para quem entrou agora, para quem começou agora, a gente chegou depois, a gente está acessando a ferramenta para poder conversar, professores e alunos entrarem ao vivo conosco. Então a gente está tentando, a partir da segunda metade da aula, conversar, que os professores entrem ao vivo, ou os alunos, né? Por isso essas pausas nas transmissões, mas está bem bacana a aula, independentemente disso. É verdade, eu estou até me divertindo. Assim, demais. Estou me divertindo demais. Bom, falam que professor de história fala demais, né? Sim. Mas eu estou tentando passar a palavra. É verdade, ó. Eu estou tentando. Eu sou testemunha aqui. Porque falam, o professor de história fala muito, vocês falam a aula inteira, dá sono quando vocês... Quando a gente passa a palavra, tecnologia, mas a tecnologia é isso. Ela vai ajudar. Tem que testar. Aliás, o Centro de Mídias, quando começou, tinha muito do início da transmissão assim, né? A gente estava tateando como falar com vocês, como iniciar uma transmissão, como conversar. Agora estamos iniciando uma nova ferramenta, então faz parte. Faz parte. Olha só, pessoal, vou deixar com vocês, então, uma atividade na tela.
1 minuto. Aí, na volta, vamos tentar passar a palavra mais uma vez e responder aqui. Vamos ligar os pontos. Esse aqui é fácil, né? Acho que eles já sabem o que tem que fazer. Vamos ver, então. Ligar os pontos. Então, vocês vão colocar aí cada classe social dentro do seu estamento. Está bem? 1 minuto. Vamos lá? Claro. Coloquei aqui para vocês, então, uma atividade. Dá uma olhadinha. Vou ligar os pontos. Será que algum estudante tentou falar em algo? Tá. Bastante. É que eu fiquei tão entretido buscando o passo-a-palavra pro pessoal. Mas olha só, era uma sequência aqui, olha. 1, rei. 2, clero. 3, nobreza. 4, servos e camponeses. 1, 2, 3. Não, será? Aí teve a sequência 4, 1, 3, 2. A sequência 4, 1, 3, 2 é a que mais apareceu aqui. 4, 1, 3, 2? Então vamos ver a resposta na tela. Olha lá, pessoal. Vamos ligar os pontos, colocar cada um no seu lugar. Os servos e camponeses, 4. 4. Clero, posição 2. 4, 2. Nobreza, 3. 3. E o rei lá em cima. 1. Primeiro. Está bem? Será que nós conseguiremos passar a palavra agora? Então, 4, 2, 1, 3. Isto. Então, vamos lá. Pode escolher um da lista? Opa! Pode ser o primeiro aqui, o Vitor Tarri. O Vitor? Vitor. Passa a palavra. Não tem som? Abre o som. Abre o som, Vitor. Não? Oi. Não. Ó, tem um Arthur ali. E o Arthur? Arthur Ribeiro. Tá certo. Então, bom, pessoal, a gente está tentando. Será que não é hoje que eu vou conseguir passar a palavra? Será que eu não dei sorte? Olha só, se eu não conseguir passar a palavra hoje, eu vou dar aula semana que vem para passar a palavra. Enquanto eu não passar essa palavra, é verdade. Eu não durmo, porque eu preciso ver a carinha de um aluno, de um professor aqui da rede. Sim, verdade. Para acabar com essa nossa fama, sabe? De professor de história que fala muito, que a gente fala. Quero passar a palavra, pessoal. Vamos tentar. Então, vou colocar mais uma análise de fonte para vocês. Olha lá na tela. Identifique a classe social de cada homem dessa cena. E darei aí alguns segundos para vocês. Professor. Então, não deu para passar a palavra. Vou um pouquinho triste para casa, mas assim, vou feliz porque eu aprendi bastante sobre Idade Média e feudalismo na aula de hoje. E sabe de uma coisa? Eu me diverti muito. Nossa, pra caramba também. É verdade, eu acho que muito. É um aprendizado. Olha, o Júlio César! Ai, meu Deus, apareceu alguém? Ai, professor! Opa, pro Júlio César, tudo bem? Olá, tudo bem a todos? Estão me escutando? Estão conseguindo interagir?
Sou o Sim. professor Júlio César, tá? Vou começar aqui a falar rapidamente. Sou o professor do Joubert, aqui na cidade de Araçatuba. Tive uma participação importante de um aluno protagonista, né? Vários alunos, na verdade. E assim, eu quero parabenizar o Centro de Mídias por essa tentativa louvável, né, de dar voz e vez aqui a todos os professores, tá certo? Eu não sei se convém agora no momento, né, falar sobre a aula, só que nós fizemos uma pequena revisão acerca de Idade Média, certo? Colocando, né, as principais categorias sociais que existiam, divididas em estamentos sociais, clero, nobreza e servos, em que não havia possibilidade de mudança de uma categoria, de um estamento para outro. E essa lógica toda, ela era idealizada, manipulada pela Igreja Católica dentro da fé. Tal qual o homem deve obedecer a Deus, o seu servo deve obedecer ao seu senhor. Muito obrigado a todos. Passo a palavra. Muito obrigada. Conseguimos! Nossa, professora, conseguimos! Conseguimos. Para a próxima, pessoal, coloca fone de ouvido, né? É, para evitar o chiado, mas assim, Ai, que legal. Valeu. Estou emocionada. Valeu. Apresentão. O professor Júlio, inclusive, olha, não foi combinado. sério. Mas o professor Júlio, ele participa muito das nossas aulas, extremamente protagonista, os alunos dele. Ai, tô super emocionada. Vou encerrar Uau. essa aula aqui, dever cumprido. Cerejinha no bolo. Arrasamos. Perfeito. Bacana. Muito obrigada, professores. Avaliem a nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.